Muito boa noite a todos. Tal como vem vindo acontecendo ultimamente, nós vamos ouvir um espírito elevadíssimo, Haroldo Dutra Dias, que já tivemos o prazer de o ter connosco. O que vamos ouvir são palavras do Evangelho, coisas que certamente já conhecemos, mas que de certeza absoluta, se nos aparecem pela frente, é porque temos alguma coisa ainda a saber, porque estas coisas, como se sabe, não aparecem por acaso. Portanto, vamos ouvir Haroldo Dutra Dias e depois fazemos um pequeno comentário. Muito obrigado. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Nessa temporada, estamos estudando as parábolas de Jesus, especialmente as 32 histórias contadas pelo Mestre para retratar o reino de Deus e a ação divina. No episódio anterior, nós comentávamos sobre as características da agricultura e hoje começaremos o nosso estudo dessas histórias pela primeira e talvez a mais famosa delas, a parábola do semeador. Essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. Estamos utilizando uma tradução própria, feita, por enquanto, dos 4 Evangelhos e de Atos dos Apóstolos, editada pela Federação Espírita Brasileira. Mateus 13, capítulo 3 a 9, mas ela também está em Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 9, e em Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 8. Nesta parábola, é muito importante compreender que Jesus, durante a sua missão na terra, circulava na Galileia entre camponeses poetas. Camponeses que viviam da agricultura, do esforço das suas mãos, do trabalho árduo e diário junto à terra, mas que também não deixavam de ter uma profunda sensibilidade religiosa, cultivada nas sinagogas, no Templo de Jerusalém, ouvindo as histórias, as máximas morais extraídas do Antigo Testamento. Eram então pessoas que circulavam entre o altar da natureza, em adoração a Deus, e o trabalho diário, repleto de esperança, de muito esforço e de muito sacrifício. E para se entender essa parábola, é necessário aqui resgatar o que já comentamos no episódio anterior sobre uma característica essencial da agricultura na Galileia de 2000 anos atrás. O terreno não era preparado antes de ser lançada a semente. Pelo contrário, depois da colheita, depois que a terra foi pisoteada, depois que animais circulavam no campo, que toda sorte de espinhos, ervas daninhas, pedras, pedregulhos estavam sobre o terreno, o lavrador lançava a semente e vinha então com um animal que puxava uma espécie de arado, e aí então o arado sulcava a terra, deixando-a preparada para o crescimento da semente que já havia sido lançada. Na agricultura de hoje, nós sabemos que o lavrador prepara antes o terreno, arando, adubando, corrigindo o pH, para somente depois lançar a semente. Nessa parábola, nós encontramos um semeador que sai a semear e, porque a terra não foi antes preparada, de acordo com a cultura da época, essa semente cai na beira do caminho, que é o caminho por onde passavam os lavradores no momento anterior da colheita, cai também sobre espinheiros e caem sobre pedregulhos, pedras que eram lançadas no processo da colheita anterior. O que mostra que a semeadura é irrestrita e que o trabalho da terra somente é feito depois que a semente foi lançada pelo semeador. Todos nós que estamos aqui estamos exatamente ao nosso nível. E, não querendo obviamente comparar com este espírito elevadíssimo, fiz um pequeno apontamento sobre aquilo que ele poderia pretender dizer. Então, Jesus contou a parábola do semeador
quando discursou para uma grande multidão à beira-mar. Ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia, escutando as suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus, através de parábolas. Na narrativa da parábola do semeador é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam as suas palavras. A figura do semeador que saiu a semear realmente era muito familiar. O semeador semeava as sementes com a própria mão e, inevitavelmente, algumas sementes acabavam por cair nos pequenos caminhos que cortavam os campos. Estes trilhos não eram alcançados pelo arado e os agricultores utilizavam-nos para percorrerem a plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele, por isso facilmente serviam de alimento aos pássaros. Jesus diz também que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina, como o nosso irmão diz. Havia muito solo rochoso que acabava por ficar muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes acabava por secar. Por vezes, algumas raízes de espinhos também faziam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam por sufocar parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. O próprio Senhor Jesus explicou o significado da parábola do semeador. Apesar de ele ter contado a parábola à multidão, ele explicou o seu significado apenas aos seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende o mal, vem e arrebata o que foi semeado no seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Já o solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente a recebe com alegria. Mas, pela falta de raiz, isso dura pouco tempo. Logo surge a aflição ou a perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e abandona. Há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam essa mesma mensagem, tornando-a infrutífera. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em solo fértil representa aquele que ouve e atende a mensagem. Esse dá fruto, produzindo num caso a 100, noutra 60 e noutra 30. Aqui há uma clara indicação do significado de 3 elementos desta parábola. O primeiro elemento, a semente da parábola do semeador, é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é a figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. O terceiro, o solo citado da parábola do semeador, cada qual com a sua particularidade, é uma indicação do coração humano. Num resumo muito breve de tudo aquilo que ouvimos e que lemos aqui, nós temos de dizer que isto se aplica perfeitamente ao ser humano, ao homem, a todos nós que estamos aqui. Já aqui andamos há alguns anos e verificamos que há muita gente que vem aqui a este centro com o intuito de resolver um problema. Mas atrás dizia-se que antes não se cuidavam o terreno. E o terreno eu entendo como o homem. E agora sim, já se cuida desse terreno. Ou seja, na transmissão da doutrina de Jesus às pessoas que vêm. É este terreno que se tornará em solo fértil
caso tenhamos a convicção, a certeza de que nós vamos conseguir aquilo que queremos. É através dessa comunicação, dessa fé às pessoas que aqui vêm para obter os resultados daqueles problemas que a afligem. Por outro lado, como dizia, estamos aqui há alguns anos e vemos pessoas que vêm aqui, perdoem-me a expressão, não com fé, mas com fezada. Vou ver se dá. E às vezes não dá. E então é como aquela semente cujo semeador é Cristo e que a semente é a palavra dele, é aquela semente que cai num chão pedregoso, num silveiro, e que não se reproduz mais. As pessoas, quando ela não se reproduz, as pessoas andam aqui há algum tempo e entendem que o seu problema não é resolvido e vão embora. Não acreditam, não têm a fé, tiveram a fezada apenas. Por outro lado, há as pessoas que vêm com mais fé, uma maior fezada, e veem algum dos seus problemas resolvido, como aquela semente que caiu entre o espinheiro, que não tem terra fértil por baixo, acaba por crescer, mas depois secar. E exatamente essas pessoas, se me permitem, vêm resolver um problemazinho que têm e vão embora pensando que o seu problema estava resolvido. Mas de certeza absoluta, agindo assim, estarão cá passado mais um mês, 2 ou 3. Por outro lado, a terra fértil somos nós, humanos. E este terreno que é preciso preparar, é evidente que vem da palavra de Deus. E quanto mais a interiorizarmos, quanto mais tivermos a certeza que Ele está connosco, quanto mais tivermos a certeza que vamos conseguir resolver os nossos problemas que nos trazem aqui, nós ficaremos, tornar-nos numa terra fértil, onde de facto a semente cai, floresce. É claro, como dizia Haroldo, precisa mais disso, precisa depois do sol, precisa da água, etc. Mas isto temos de ser nós, no nosso dia-a-dia, constante, pequeninos que somos, a alimentar essa semente. Muito obrigado pela atenção.